Olá, meus amigos, tudo bem? Recentemente nós publicamos um post sobre a teoria de Vlasov e recomendamos inclusive a leitura de um artigo que está no grupo Elementos Finitos, a base da tecnologia CAE, que dá todos os detalhes de como abordar, os aspectos conceituais e falamos das aplicações práticas. Eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer apenas um complemento em relação àquilo que nós falamos, com uma visão agora um pouco mais prática dessa teoria, embora a gente tenha citado alguns exemplos práticos, A primeira questão importante é que quando a gente está acostumado a trabalhar com a flexão, todo mundo se espanta com isso, O cara fala assim, bom, como assim? Aqui eu tenho uma rigidez imensa, aqui uma rigidez muito menor. Isso aqui é um foco de concentrador de tensão. Isso aqui é não bom, Isso aqui é bom, porque você faz uma transição suave. Se por um lado isso daqui causa um espanto imediato ao olhar para esse tipo de montagem, que é muito comum em estrutura, isso aqui não assusta tanto, Isso aqui não assusta tanto. Só que isso aqui tem repercussões, assim, extremamente relevantes quando você trabalha com uma estrutura. Por exemplo, é muito comum, às vezes, você ter um fechamento num chassi. Nós estamos calculando no momento vários caminhões, nós estamos calculando longarina de locomotiva, truque de chapa de locomotiva, em que esses conceitos estão presentes. E você tem uma série de arranjos estruturais que muitas vezes isso daqui, apesar de parecer que não é estrutural, ele gera uma série de repercussões na estrutura. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. Olha só. Eu vou pegar aqui um perfil C, que todo mundo conhece da resistência dos materiais elementar, e vou calcular o momento de inércia à torção desse perfil. Como é que se calcula o momento de inércia à torção de um perfil? Até dei números aqui, 250 milímetros, 150, 150, 6 milímetros de espessura. É o somatório de BT3 sobre 3, Eu pego o B, que é essa dimensão, multiplico pelo cubo da altura, da espessura, esse pelo cubo da espessura, eu faço o somatório e neste caso eu tenho um momento de inércia de aproximadamente 40 mil milímetros a quarta. O que acontece quando você fecha daquela forma esse perfil? Bom, a maneira de calcular um perfil fechado, a torção, a rigidez da torção, o momento de inércia da torção, é um pouco diferente, É o famoso K ao quadrado, essa integral fechada de ds sobre t. O que é isso de maneira simples? Bom, primeiro a área não é a área do perfil, é a área dessa figura aqui que está fechada, Está aqui dentro, achurada em verde. Então essa área aqui. Como a integral é um somatório, você vai pegar este cara dividido pela espessura, somar com esse dividido pela espessura, e assim sucessivamente. Quando você calcula a área do perfil, aplica aqui, calcula o momento de inércia, a torção de um perfil fechado, olha só o que acontece, isso aqui dá 37 milhões, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara aqui tem uma rigidez, ou tem um momento de inércia, torção, que é em torno de 1000 vezes maior que esse. Se você voltar nessa figura que a gente representou ainda há pouco, esta figura aqui, isso daqui, esse perfil aberto, ele praticamente está engastado nesse cara aqui. E quando ele for torcer, ele vai gerar tensão normal aqui, porque este pequeno trecho, ele se comporta como um engastamento, porque ele tem uma rigidez 1000 vezes maior que o perfil aberto. Olha só. Agora, quando você olha para isso, você fala, pô, mas então, isso é ruim, mas dá para piorar. Dá para piorar. Olha só a gravidade da situação. Nós estamos falando, na rigidez torsional, Até vou fazer um paralelo com a rigidez axial. Quando a gente, lá naquele livro, o primeiro livro, Elementos Finitos, a base da tecnologia CAE, que a gente usa nos cursos de elementos finitos, quando você calcula a rigidez axial,
Uma barra sob ação axial, ela tem uma rigidez que é o EA sobre L. Isso aqui é o que aparece na matriz de rigidez do elemento. É como se fosse uma mola de constante elástica EA sobre L. Quando você pega um perfil e você torce, ela se comporta como uma mola torsional, cuja rigidez é DJ sobre L, onde isso daqui é o famoso módulo de elasticidade e encisalhamento, ou módulo transversal. Esse é o momento de inércia, e isso daqui é o L, que é o comprimento. É mais ou menos óbvio que se você pegar uma viga aberta, né, que tem um comprimento muito grande, como o L está aqui embaixo, ele tem uma rigidez muito pequena. Então ele é muito flexível a torção. Por outro lado, olha só, na hora que você vai fazer isso daqui com o perfil fechado, e você fecha esse pedaço da estrutura, olha o que acontece. Além de você ter um momento de inércia 1000 vezes maior, você tem um L pequenininho, que vai fazer com que a rigidez desse cara seja imensamente maior que esse perfil aberto. Isso parece aquela história do futebol, né? Não é que foi pênalti, foi muito pênalti. Isso aqui é muito rígido em relação a isso. E se você fizer, por exemplo, uma aplicação dessa, que é muito comum o cara fazer em chassi, é muito comum até em estrutura metálica, ele vai pendurar um negócio lá, ele dá uma fechadinha aqui e vem com aquela história que não é estrutural, né? Só precisa combinar com ele se ele é estrutural ou não, né? Isso é muito comum. Agora, como é que resolve esse problema? Como é que é resolvido isso daqui? Para evitar sobressaltos, problemas sérios. Bom, uma primeira alternativa, que você já deve ter visto muito em estrutura, é esse tipo de alternativa aqui, né? Essa alternativa aqui para torção é não bom. Por quê? Porque a rigor, se você tivesse um problema de fazer um momento de inércia flexão suavemente fazer uma transição, isso aqui seria ótimo. Mas o teu problema não é a flexão, é a torção. Então o que acontece? Quando você pega esse trecho aqui, até aqui você tem um perfil fechado, que tem aquela inércia gigantesca e uma rigidez maior ainda, comparado com a rigidez do perfil aberto. Então o que você faz? Se você fizer isso daqui, quando você der um salto daqui para cá, imediatamente ele se transformou no perfil aberto. Às vezes acontece em estrutura tubular, por exemplo, em que você tem um tubo e de repente você faz uma abertura. Repentinamente o fechado se tornou aberto. E isso pode ser um fruto de concentrador de tensão gigantesco. Então isso daqui, digamos assim, como solução para torção, é não bom, não é uma boa solução. Uma solução adequada e que a gente já usou em muitas aplicações de chassi, né? Que precisou fazer isso aí, é você fazer esse tipo de arranjo. Você tem aqui o perfil fechado, então ele tem uma rigidez, a torção muito grande, o GJ sobre L, o L pequeno, como a gente mencionou, e daqui para cá, ao invés de fazer aquela transição da flexão, você continua fechado e vai suavemente diminuindo a rigidez da torção, porque se você fosse fazer uma progressão, o perfil continua fechado, até que depois de uma transição ele se torna aberto. Então o salto da rigidez imensa do perfil fechado para o perfil aberto é feita suavemente. Isso seria a versão torsional dessa versão flexional. Na flexão você faz isso, na torção você faz isso. E aí você evita. Nós temos naquele grupo elementos finitos, a base da tecnologia CAE, um outro exemplo, assim como eu dei aquele exemplo de 58 páginas, tem um que a gente faz no software, a comparação ao torcer o perfil dele sem isso e com essa solução. Quando você tem a transição brusca, a tensão que ocorre nessa região é 16 kforça por milímetro quadrado, nas dimensões que foram propostas. Quando você faz essa transição, ele cai para 4 kforça por milímetro quadrado. Então essa é uma solução extremamente conveniente e que está fundamentada na teoria, né? Aliás, eu sempre volto e gosto de comentar
as palavras que o professor Lebedev, né, o meu mestre lá, trabalhei 8 anos com ele, um cientista ucraniano, e que ele, quando era jovem, conheceu o Timoshenko, né? Ele sempre falava para mim, desde que eu comecei a trabalhar com ele, foi uma benção, né? Ele fala, Aveline, eu dar grátis minha experiência para você. Você precisa saber teoria. Se você não sabe teoria, antes de pula na casa, pula na igreja e muito reza. Esta grátis eu dar para você minha experiência. Então, isso tudo que nós estamos fazendo é essencialmente baseado na teoria. Esse negócio de que a teoria na prática é bom para quem não conhece a teoria. A teoria foi feita para ser usada, né, e de uma maneira adequada. Então, tudo que nós estamos falando, em que nós no vídeo anterior comentamos, e agora casos reais de aplicação na estrutura, né, de chassi, vale para locomotiva, para ônibus, é fundamentalmente baseado na teoria. Ok? Muito obrigado, sucesso a todos e até a próxima.